começou a colocar no coração daqueles anjos que ali estavam, tentar colocar no coração deles, para que eles se virassem contra o Criador. O ministério monoteísta. Amém. Eu sou da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo rapidinho a palavra do Senhor. Aqui no livro de Apocalipse 12. Glória a Deus. Nós vamos ler 12 do 7 a 12. Glória a Deus. Apocalipse 12, do 7 ao 12. Diz que anjos pelejam no céu contra o dragão e a vitória de Cristo e do seu povo. Glória a Deus. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio salvação e poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do nosso Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? Só até aqui. Nós vemos, irmãos, aqui nessa palavra, que diz para nós que houve no céu uma peleja muito grande, né? É uma peleja no céu, Miguel e os anjos pelejando contra o dragão. Esse dragão é um dos nomes que é usado para Satanás, né? Então nós vamos ver aqui que diz assim, que ele pelejou, houve ali uma peleja muito grande. E ali no céu ele começou a colocar no coração daqueles anjos que ali estavam, tentar colocar no coração deles, para que eles se virassem contra o Criador. E essa é verdadeiramente a missão de Satanás, é tentar nos fazer colocar contra a vontade de Deus. A missão dele é essa, né? Então nós vemos aqui que a missão dele é acusador. Ali no céu ele começou a peleja. Ele começou ali a trabalhar na mente, falando conversando com aqueles anjos, tentando colocar aqueles anjos contra Deus. Mas nós vemos, irmãos, que ele não mudou. Ele continua da mesma maneira. Por isso diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, né? E ele sabe que resta para ele pouco tempo, porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está bem próximo a buscar o povo dele, o povo que vai morar com ele no céu. Mas ele continua, irmão, agindo da mesma maneira aqui na face da terra. Um dos nomes de Satanás é acusador. E por
isso que diz, ai da terra. Se nós formos ver aqui na face da terra, quantas coisas ele consegue fazer, acusando as vidas, acusando, pondo um contra o outro, falando mentira, acusando as pessoas daquilo que as pessoas não devem. E quantas pessoas, através da acusação dele, ele tem matado, ele tem destruído. Ele põe ele coloca no coração das pessoas, ele põe um contra o outro, acusando. E há tanto homicídio na face da terra, de acusações, as pessoas não devem, mas essa é a missão do diabo: matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que ele desceu aqui para baixo da terra, né, até vós, e ele está cheio de cólera. O que ele conseguir destruir de seres humanos na face da terra, ele vai destruir. O que ele conseguir fazer é colocar no coração dessas pessoas, acusando um, pondo um contra o outro, para que um venha matar o outro, para que um venha destruir a vida do outro, né? Quando nós vemos hoje, quando nós ligamos a nossa televisão, hoje nem rádio quase ninguém liga, mas só vê isso, um matando o outro, acusando o outro, e nós vamos ver que muitas vezes a maioria das acusações são acusações que a pessoa não deve. Então isso ele consegue o quê? Fazer com que aquela pessoa que está acusando o outro, muitas vezes, venha a destruir a vida daquele um, ou às vezes aquele que está sendo acusado, sem merecer, também tenta contra a sua própria vida. Quantos têm tirado a sua vida? Porque não vê saída, não vê solução para eles. E essa é a missão dele. Se ele no céu, ele conseguiu trazer 1/3 de anjos do céu com ele aqui para baixo, que hoje são demônios também, que agem aqui na face da terra, irmãos, quanto mais aqui embaixo na face da terra, né? E ele também, a palavra de Deus diz que ele é tentador, né? Se nós formos ler lá em Mateus no versículo 4:3, diz assim para nós, que ele é tentador. A missão dele, né, é tentar. Aqui, 4:3 diz assim: então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Nós vamos ver aqui o tentador tentando contra o próprio Jesus Cristo. Agora, nós vamos ver que Jesus foi levado pelo Espírito lá para o deserto, e lá no deserto ele foi levado para ser tentado, e nós vamos ver ali tentado pelo diabo, e nós vamos ver ali imediatamente Satanás entrando com a missão dele na vida de Jesus Cristo, né? Nós vamos ver aqui no versículo 3 que diz assim: então o tentador aproximou-lhe e disse: se és filho de Deus. Então nós vamos ver esse tentador, o que ele faz? Ele coloca dúvida, ele tenta colocar dúvida nos nossos corações, assim como ele tentou com Jesus lá no deserto. Não pensa que aqui embaixo na face da terra é diferente. Ele tenta colocar dúvida no nosso coração, para que nós possamos fazer contrário à vontade de Deus. Ou então, a dúvida faz com que nós não recebemos a bênção de Jesus Cristo, porque nós só recebemos a bênção de Jesus quando não duvidamos, quando cremos verdadeiramente no Senhor. Aí a bênção chega até nós. E quantas pessoas duvidam, quanta dúvida ele consegue colocar no coração dos seres humanos aqui embaixo. Primeiro, ele ali começou com Jesus Cristo: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Por quê? Porque Jesus ali estava com fome. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, nós vemos Jesus, ele estava aqui 100% homem. Nós vemos a carne dele, ele precisando de um alimento para a sua carne, já sentindo ali na sua carne fraqueza. Então entra o inimigo. Então Deus nos mostra na sua palavra que no momento que nós
nós que começamos a nos enfraquecer, a sentir uma fraqueza, ele entra em ação, tentando nos verdadeiramente nos enganar, né? Ele é um enganador. Então nós vamos ver que ele fala: se tu és filho de Deus, manda. Porque ele sabia que Jesus tem todo o poder na mão para poder fazer com que aquelas pedras se transformassem em pão, para que ele pudesse comer. Mas nós vimos aqui na palavra de Deus Jesus entrando com a palavra, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Irmão, nós precisamos verdadeiramente nos alimentar de pão para a nossa carne. Todos nós precisamos de pão, porque se não comemos pão, vamos dizer arroz, feijão, tudo que nós comemos para saciar a nossa carne. Se não comer, nós vamos também enfraquecer, vamos ficar fracos, vamos desmaiar, vamos ficar com a mente enfraquecida. E mente fraca tem um costume aí que diz que é oficina de Satanás, porque ele aproveita a fraqueza para ele entrar com a ação dele na nossa vida. Então ele aproveitou, e Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ensinando para nós que através da palavra, irmão, nós temos poder de vencer as acusações, de vencer o tentador, através da palavra de Deus. Quando ele vem com a artimanha dele, com o argumento dele sobre a nossa vida, nós devemos olhar e usar a palavra de Deus, como Jesus usou. Nem só de pão viveu, mas de toda a palavra, porque a palavra de Deus, irmão, ela verdadeiramente, irmão, ela é alimento para nossas almas. Quando nós lemos, quando nós meditamos, nós conseguimos alimentar a nossa alma com essa palavra, né? Então a palavra de Deus é um alimento especial para todos nós. Então nós vamos ver que ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vamos ver que Satanás, ele não desiste, bom. Ele não desiste. Nós vamos ver depois também outro nome que ele tem, sem ser acusador um, tentador outro. E ele é mentiroso, né? Ele usa de mentira, de coisas mentirosas, para enganar as pessoas aqui embaixo na face da terra. E se nós lemos aqui em João 8, no 44, nós vamos ver que fala que ele é mentiroso, pai da mentira. Mas nós servimos um Deus, irmão, que verdadeiramente tem a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Nós servimos um Deus que é verdadeiro, um Deus poderoso, né? Um Deus que tem a verdade. Mas Satanás, ele é sempre o contrário das coisas de Deus. E aqui em João 8, no 8:44, olha o que diz aqui: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele, mais um dos nomes dele, ele é mentiroso. Aqui nós vemos que ele diz aqui que aquele que satisfaz o desejo de Satanás, aquele que verdadeiramente entra pelo que o diabo diz, ele é homicida, porque o diabo, ele é homicida, diz aqui, desde o começo, e jamais se firmou na verdade. Então nele não existe verdade. Então nós vamos ver que ele é o contrário. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Satanás é o contrário, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, diz aqui. Nele não há verdade alguma. Por isso que Jesus diz para nós ali: nem só de pão vive o homem, mas toda palavra sai da boca de Deus. E o Senhor nos ensina a andar como Jesus andou, a
a procurar caminhar, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e procurar espelhar e ver tudo aquilo que Jesus fez, para que nós sabemos que nós também temos na nossa mão uma força, as armas que Deus deixou, que são armas poderosas contra o acusador, o tentador, esse mentiroso e esse homicida que está no mesmo ali. Ele é homicida. Nós sabemos que todas essas coisas, a maior parte dessas coisas que acontecem na face da terra é a ação de Satanás, porque ninguém tem direito de tentar contra a vida de ninguém. E o que mais acontece aqui embaixo na face da terra é homicídio, porque ele é o homicídio, ele é homicida. Então as pessoas dão lugar para ele, ouvem aquilo que ele assopra para eles. As pessoas satisfazem o desejo dele. O desejo dele é roubar, matar e destruir. Então por isso que aqui no começo nós lemos e diz que, olha lá, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer o desejo dele. Mas nós somos verdadeiramente libertos por Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus aqui embaixo na face da terra, irmão, nós temos no nosso coração o desejo de satisfazer a vontade de Deus e de dizer: Satanás, sai da minha casa, sai da vida dos meus filhos, sai da vida da minha família, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós temos, irmão, na mão as armas poderosas para lutar contra esse homicida, contra esse demônio que tenta matar, destruir muitas vezes as nossas famílias. Quantas famílias são destruídas por ele, porque as pessoas entram para querer fazer o desejo dele, e nós sabemos que lá no final são caminhos de morte. Ele leva as pessoas para a destruição, né? Mas nós vemos, irmãos, que ele também diz que é o ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Ele quer destruir a sua vida, ele quer tirar o seu desejo de servir a Deus, a sua vontade de estar na presença de Deus. Porque quando nós vemos a presença de Deus, é uma alegria muito grande no nosso coração, mas ele tem feito com que muitas pessoas não sentem mais a alegria de estar na presença de Deus. Quantos hoje poderiam estar aqui conosco, mas muitos, irmãos, não conseguem chegar até a presença de Deus, porque ele tira a alegria do coração das pessoas de servirem a Deus, né? Ele acusa, tira a alegria do coração das pessoas, dessas pessoas estarem na presença de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Todo aquele que está na presença de Jesus tem alegria, tem vida, tem alegria de estar na presença dele, né? E outro nome também dele nós vamos ver aqui em João 10:12, aonde diz assim que ele é lobo. Ó, João 10:12 diz assim: o mercenário que não é pastor e que não pertence às ovelhas, ao vir o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo a arrebata e a dispersa. Outro nome dado para ele é lobo, né? Então aqui diz que o mercenário é aquele que não é pastor, né? Então o mercenário, quando ele diz aqui, ó, quando que não é pastor, porque aquele que é chamado por Deus para fazer a obra de Deus, Deus trabalha no coração dele, e ele tem amor às vidas. Ele verdadeiramente, ele não quer de maneira nenhuma, o pastor, arrancar as lãs das ovelhas, judiar das ovelhas. Mas o mercenário, ele não tem compromisso com Deus, ele não tem compromisso com as ovelhas do Senhor. Então esse mercenário, quando ele vê que o ladrão, que o lobo vem, o que ele faz? Diz aqui, ele diz aqui, ó, ele foge. Olha lá, a quem não pertence às ovelhas, a vir o lobo, ele abandona e foge para longe.
e deixa que o lobo arrebata, quer dizer, e dispersa essas ovelhas. Então, o mercenário, ele não tem compromisso com as coisas de Deus, mas o pastor não, né? Aquele que tem o chamado de Deus para pastorear, quando o lobo vem, ele enfrenta, ele entra, porque ele tem Jesus, e no poder do nome de Jesus não tem lobo, não tem nada que pode atacar as ovelhas, porque quando aquele tem um compromisso com as coisas de Deus, o pastor, ele está colocando as ovelhas nas mãos do Senhor, ele está orando, ele está buscando pelas ovelhas, e quando ele vê que o mercenário vem atacar algumas, ele entra em jejum, ele entra em oração em favor dessas ovelhas, para que ele não consiga, porque no nome de Jesus tem poder, um poder muito grande para repreender todas as obras de Satanás, né? Ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e Jesus também nos deixou na sua palavra armas que são poderosíssimas contra as obras de Satanás. Se o povo soubesse as armas que Deus deixou na mão do povo dele, na mão daquele que teme a ele, na mão daquele que verdadeiramente tem um compromisso com ele, são armas poderosas para destruir o inferno, para acabar com as obras de Satanás, né? Então nós vemos que esses são alguns nomes dele, tem muitos outros, mas são alguns nomes para nós vermos que verdadeiramente ele é acusador, tentador, mentiroso, homicida, ladrão. Aí ele também se faz de leão. Tudo que nós vemos na palavra de Deus dizendo, Jesus, ele é o leão de Judá. Então nós vamos ver uma maneira de enganar o povo também. Aqui, vamos só estar lendo 1 Pedro 5:8. Nós vamos ver 1 Pedro, livro de 1 Pedro, aqui no finalzinho da Bíblia, 5 no versículo 8, a palavra de Deus diz: sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda ao teu redor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Está vendo que a palavra de Deus diz para nós sermos sóbrios e vigiar. Não é somente orar, precisa vigiar, porque esse leão que diz aqui é o diabo. Ele diz que vosso adversário, ele anda em derredor, ele vive aí em derredor, procurando uma oportunidade, procurando uma falha, procurando uma brecha nas nossas vidas, para poder fazer o quê? Para poder nos tragar, para poder nos derrotar, nos tirar da presença do Senhor. Então diz, ele anda ao derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Então, nós vamos ver, esse leão aqui não é Jesus, é Satanás, porque Satanás quer destruir, a missão dele é destruir, derrotar, fazer com que as pessoas sejam espiritualmente destruída às vezes materialmente. Ele também age de todas maneiras para tirar a alegria e derrotar os seres humanos e tirar todos aqueles que não procurar vigiar da presença de Deus. Então, vigia. Aqui a palavra de Deus manda nós sermos vigilantes, porque o adversário está em derredor, irmão, né? Se está triste ou abatido, vigia. Não dá lugar para blasfêmia na sua boca. Não dá lugar para, através da sua boca, blasfemar ou falar alguma coisa contra Deus. Ele está procurando uma brecha para ele entrar e destruir as nossas vidas, né? Mas Jesus, ele veio para dar vida. Por isso, irmão, ele diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que trilha o caminho do Senhor, que entra procurando fazer os desejos e a vontade de Deus aqui embaixo da terra, verdadeiramente é abençoado pelo Senhor. Então,
aqui nós temos armas poderosas para lutar contra as hostes do diabo, as hostes infernais da maldade, porque o diabo entra com tudo, até dentro da casa de Deus, tentando pôr um contra o outro, fazendo contendas, pondo um contra o outro, e tantas outras coisas. Mas vamos olhar, irmão, para Jesus, autor e consumador da nossa fé, irmão. Não vamos olhar para a palavra também, que aqui nós vemos que ele deixou arma poderosa na nossa mão. Com essas armas, irmão, você vai detonar o inferno, destruir as obras do diabo que vem contra a sua vida. Então vamos usar as armas poderosas que temos na mão contra ele, irmão. Não vamos dar brecha, não vamos dar brecha, porque nas brechas ele vai entrar, mas vamos vigiar e tampar todas as brechas, porque para que ele não venha ter lugar nas nossas vidas para nos destruir, para nos tirar da presença de Deus. Quantos servos de Deus hoje não está na presença de Deus porque deu brecha? E o inimigo enfraqueceu, até que ele saísse da presença de Deus. Mas maior é o que está conosco, irmão. Não vamos dar brecha, é isso que o inimigo quer. Ele quer que você e eu dê uma brecha para que ele possa entrar e nos tirar da presença de Deus. Mas vamos tampar todas as brechas nas nossas vidas e olhar sempre para Jesus. Quem olha para Jesus não afunda, quem olha para Jesus não cai. E quem caminha com Jesus Cristo e procura fazer a vontade de Jesus, não tem obras malignas que possa contra a sua vida, né? Então vamos continuar na presença desse Deus, fazendo a obra de Deus aqui embaixo na face da terra. Eu quero deixar esses 10 minutos para estar orando. Vamos orar, irmão, para que todas as obras do mal caia por terra, né? Quanta tristeza às vezes ele coloca no coração da pessoa, que a pessoa fica tão triste, que ele não consegue. Às vezes ele até vem para a casa de Deus, mas ele não consegue nem abrir a boca, ele não consegue glorificar a Deus, ele não consegue fazer nada. Mas toda tristeza vai cair por terra quando nós orarmos pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus tem poder contra as obras de Satanás. Música